Abra sua Bíblia comigo em Lamentações de Jeremias, capítulo de número 3. Jeremias 3. Quero incentivar a quem não tem Bíblia a trazer Bíblia impressa, para você sair, já fica no celular o dia inteiro, né, irmão? Lamentações, Jeremias 3, 24. Jeremias 3, 24. Vamos achar? Diga amém. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. O Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Somente até aí. Coloque a mão sobre o texto sagrado. Pai, esta é a tua palavra, fale aos nossos corações, somos dependentes da sua graça, em nome de Jesus, amém. Melhora só um pouquinho o meu retorno, esses dias usei muita voz, né? Amados irmãos, nós temos um texto muito importante de Lamentações de Jeremias. O texto de Lamentações de Jeremias, ele nos traz alguns princípios muito importantes. E melhorou isso, agora está bem melhor. E o livro de Lamentações de Jeremias, ele escreve num contexto muito desafiador. Jeremias escreve em meio a uma destruição de Jerusalém. A cidade de Jerusalém estava devastada. O templo estava destruído. O povo estava exilado. E o cenário estava caótico e em ruína. Mas mesmo assim ele fala: a minha porção é o Senhor. Estava caos em Jerusalém. O povo estava exilado. Estava em ruínas. E ele diz: a minha porção é o Senhor. Isso não é uma frase de conforto emocional. Isso é uma decisão espiritual no meio do caos. Vou repetir. Isso não é uma frase de efeito. Isso não é um conforto emocional. Não. Ele dizer, no meio do caos, no meio da ruína, exilado, dizendo: minha porção é o Senhor. Ele está dizendo: o Senhor é a minha porção. Ou seja, hoje eu quero falar sobre isso. O Senhor é a minha porção. Quando Deus é suficiente em nossas vidas. Diga comigo: o Senhor é a minha porção. Quando Deus é suficiente em nossas vidas. Agora é muito forte isso, porque a gente acha que a gente vai melhorar quando receber aumento no trabalho. Às vezes a gente acha que vai melhorar quando uma porta nova vai se abrir. Não! Você já tem tudo aquilo que você precisa. Ele está dizendo: eu estou no caos, eu não estou precisando de nada, eu tenho, o Senhor é a minha porção. Ele está dizendo: Deus é suficiente na minha vida. Isso é um paradoxo, porque quando a gente olha para esse contexto, a gente acha que as coisas só vão melhorar quando cessarem as ruínas, o caos, o sofrimento, a dor. Mas não foi isso que aconteceu. O que aconteceu é que Jeremias tomou uma decisão apesar do caos. Tomou uma decisão apesar da dor. Decisão essa: Deus é suficiente para mim.
Não é diferente de Davi no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, você conhece? E nada me faltará. Só que no hebraico não diz isso. No hebraico diz o seguinte: o Senhor é meu pastor e de nada eu sinto falta. Ele está dizendo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não, o Senhor é meu pastor e eu já estou suficiente. Eu já estou abastado, eu já não preciso de mais nada, porque quem tem o pastor dos pastores, quem tem o Senhor, não sente falta de absolutamente nada. Desculpa, meu irmão, se você está sentindo falta de alguma coisa, é porque você não colocou o Senhor no centro de todas as coisas, porque quando Ele está no centro, você já encontrou sentido para a tua vida, e Ele é suficiente. Diga comigo, Deus é suficiente. É muito interessante que quando ele fala num contexto caótico, a expressão minha porção, no original do hebraico, significa herança, significa a parte que te cabe a alguém. Quando ele fala assim, o Senhor é a minha porção, ele está dizendo assim, o Senhor é a minha herança. Eu não preciso brigar por herança, eu não preciso brigar por se eu tenho direito ou não tenho direito, porque o Senhor é a minha porção, e eu já tenho o que eu preciso, eu já tenho o que é suficiente para a minha vida. Essa expressão, minha porção, é usada como uma herança sacerdotal. Então Jeremias fala, o Senhor é minha porção, dizendo, Deus é o meu sustento, Deus é minha herança. Ele está dizendo, Deus é minha segurança, Deus é o meu futuro. Mas está tudo em ruína, Jeremias, mas Ele é minha herança. Mas está tudo destruído, mas Ele é o meu sustento. Mas está tudo acabado, mas Ele é minha porção. Mas você perdeu tudo, mas Ele é suficiente para mim. Eu não sei qual é a ruína que você está passando, eu não sei o que você perdeu, eu não sei o que você quebrou, eu não sei o que acabou, mas uma palavra Deus está liberando. Deus é suficiente. Você está esperando a bênção chegar para celebrar? Não, celebra hoje, porque você já tem a presença dEle. Você está esperando Deus abrir a porta para você celebrar? Não, celebra hoje, porque Ele é a própria porta, Ele é a própria bênção, Ele é a própria vitória. Meu Deus do céu, alguém pega essa palavra, levante a mão e dá um glória a Deus. Não espere as coisas melhorarem para você celebrar, não espere as coisas andarem para você celebrar, não, Ele é suficiente em nossas vidas. Oh, eu sinto a graça de Deus aqui nesse lugar. Porque quando Deus é suficiente, a gente não vive mais segundo as circunstâncias. Quando Ele é suficiente, a gente não é movido por circunstâncias. Veja só, o contexto de Jeremias é caos, é ruínas, é sofrimento. Aquele contexto ali era para tirar toda a estabilidade dele, sim ou não? Tudo dando errado, mas ele fala assim, não, Deus é minha estabilidade. Eu não dependo, porque quem depende de circunstâncias está instável. Ele olha para o lado, ele olha para o outro, está tudo em ruína, está tudo acabado, qualquer um surtava. Ele fala assim, não, está tudo em ruína do lado de fora, mas eu sei quem eu sou em Deus. Quem depende de Deus permanece firme. Ah, meu Deus do céu, você não pegou essa palavra? Alguém pegou essa palavra aqui hoje? Quem depende de Deus permanece firme. Eu tenho uma palavra para alguém aqui: dependa do Senhor, que você vai ter estabilidade. Enquanto você ficar olhando para um lado e para o outro, enquanto você ficar olhando para a tempestade, você vai desabar. Quando o Senhor falou assim, Pedro, pode vir sobre as águas. Quando Pedro começou a querer andar, ele olhou a tempestade e afundou. Se ele olhasse para Jesus,
ele não ia afundar. Mas quando a gente olha para as circunstâncias, a gente perde o foco do Senhor. Então, meu irmão, você não precisa de mais uma porta aberta. Não. Você precisa entender que Deus é a sua porção. A maturidade espiritual é continuar crendo quando tudo desmorona. Vou repetir. A maturidade espiritual é continuar crendo quando tudo desmorona. Aí, meu irmão, aí a gente separa os homens dos meninos. Aí a gente separa as mulheres das meninas. Porque a maturidade espiritual, ela se revela que quando você continua crendo, mesmo quando tudo desaba. Essa fé que a gente só crê quando tudo está dando certo, essa é fé infantil. Isso é fé de criança. É gente que só crê quando tudo está dando certo. Agora, a maturidade espiritual é continuar crendo quando tudo desmorona, quando tudo desaba. Aí você vê quem é menino e quem é homem. Quem é menina e quem é mulher de Deus, porque a maturidade se revela aí. Eu preguei, acho que foi domingo, ou quinta-feira passada, eu disse o seguinte: você quer conhecer um homem, dê poder a esse homem. Quer conhecer um homem, dê poder. Agora, você quer conhecer o crente, arranca tudo dele. Aí só fica o crente. Você tira tudo, aí você vê quem é crente. Eu não quero saber mais de Deus. Olha o que eu estou passando. Eu vou sair da igreja. Eu não vou orar mais. Eu não vou jejuar mais. Claro, uma fé interesseira. Uma fé que parece mais um balcão de negócio. É um toma lá da cá. Meu irmão, Deus adora pegar pessoas que querem fazer negócio com Ele. Deus não faz negócios. Deus quer intimidade e relacionamento com Ele. Deus quer intimidade e relacionamento com Ele. Você mexeu com a pessoa errada, meu irmão. Deus não é Deus de relacionamento por interesse. Se Deus fizer, Ele é Deus poderoso. Mas se Ele não fizer, você continua crendo no mesmo Deus, porque Ele é fiel. Sadraque, Mesaque e Abednego, eu preguei aqui falando que ele falou assim: não vou me prostrar perante a estátua. Eu não vou me prostrar. Aí vamos lançar você na fornalha. Ele falou assim: se Deus quiser, Ele me livra da fornalha. Mas se Ele não me livrar da fornalha, não tem problema. Eu não me prostro. Eu não me vendo. Eu sei o Deus que eu sirvo e Ele é suficiente. Me livrando ou não me livrando, eu tenho uma fé sem interesse. Lá em João capítulo 6, versículo 26, Jesus fala assim: na verdade, em verdade, vocês me buscam porque vocês não estão olhando os sinais. Vocês estão me buscando porque vocês querem o pão para se fartar. Então muitas pessoas buscavam Jesus, não porque queriam ver Ele como rei, mas que queria pão. Queria buscar, e muita gente busca Deus pensando naquilo que Deus vai dar. Não estou dizendo que Deus não vai dar. Eu não estou dizendo que Deus não vai fazer. Deus pode fazer. Mas isso não pode ser a base do nosso relacionamento. Vocês estão comigo? Deus pode te dar um emprego maravilhoso. Deus pode te fazer o maior empresário do Brasil. Você pode ser a pessoa mais rica. Você pode ser a pessoa mais abençoada. Eu creio que isso vai acontecer, mas essa não pode ser a nossa base. Não pode. A base é relacionamento. Então quem não tem Deus como a sua porção, transforma a bênção em interesse. Então quem não tem Deus como a sua porção, como a sua herança, transforma a bênção em interesse. Então entenda, quem só busca o pão, abandona quando o milagre acaba. Então quem só busca Deus por interesse, se não tiver milagre, acaba o relacionamento. Você conhece alguém que só se relacionou com você por interesse? Você já se relacionou a alguém
só estava se relacionando por você, não por compromisso, mas naquilo que você poderia proporcionar. Só uns relacionamentos de interesse. Você já teve isso? Isso é possível ter um relacionamento assim com Deus. Pessoas que se relacionam com Deus só por interesse. Então o relacionamento com Deus não pode ser baseado no consumo espiritual. Eu venho para a igreja só para receber a minha bênção e acabou. Não que Deus não tenha bênção, mas a maior bênção é a porção, é Ele. A maior bênção não é o que Ele vai te dar, a maior bênção é quem Ele é. Vocês estão comigo? Deus não é complemento, meu irmão, Deus é herança. Deus não é complemento, Deus é a base. Deus não é complemento, Deus é porção, herança. No Antigo Testamento, a herança, quando era deixada, ela significava identidade e futuro. Então, veja só, quando eu falo que Deus é minha herança, eu estou dizendo a minha identidade. Eu estou dizendo que eu tenho um futuro nele. Talvez você não sabe do seu futuro, mas você sabe quem é o seu Deus. Isso já basta. Porque eu oro não porque eu quero que Deus faça o que eu quero. Eu oro porque eu quero consultar quem já sabe do meu futuro. Eu oro porque eu dependo dele. Porque a oração não muda a circunstância, a oração também muda quem ora. A sua segurança não está no seu dinheiro. A nossa segurança, a sua segurança não está no dinheiro. A sua identidade não está no reconhecimento de outras pessoas. Até porque o que a pessoa pensa sobre você é o que ela acha, não necessariamente quem é o que você é. As pessoas podem emitir diversas opiniões sobre você, mas as pessoas emitem uma opinião a partir de um ponto de vista. E um ponto de vista é a vista de um ponto. As pessoas olham para você, vocês estão vendo a Bíblia aqui, mas vocês não estão vendo a Bíblia como eu estou vendo, porque o ponto de vista seu é diferente do meu. Então as pessoas gostam de dar opinião da vida dos outros, sem saber da vida dos outros, só porque viu, faz um corte, pronto, fulano é assim. Aí se você for viver segundo o que os outros falam, você vai pirar. Porque as pessoas olham para você e emitem uma opinião sobre você segundo o que elas acham, não segundo o que você é. Você pode ser a pessoa mais simpática do mundo, tem gente que acha você metida. Você pode ser a pessoa mais humilde, tem gente que acha você soberba. Então não tem como controlar. A sua identidade não está no reconhecimento de outras pessoas. A nossa identidade está em Deus. E quem sabe o que é, não está preocupado em provar nada para ninguém. Quem sabe o que é, não está preocupado com o que os outros vão pensar. O que os outros vão pensar é um problema dos outros. Eu sei quem eu sou em Deus. Então, nosso reconhecimento vem do céu. É o céu. A nossa estabilidade, a sua estabilidade não está nas pessoas, porque as pessoas hoje estão do teu lado, amanhã não estão. Hoje as pessoas te amam, amanhã estão te odiando. Primeiro não que você falar, você perde meio mundo. Não é assim? Enquanto você diz sim, está tudo certo. Primeiro não, acabou. Lembra daquela pessoa que você ajudou, primeiro não, pô, você não presta mais. Já aconteceu isso aqui, aí eu sei que aqui não aconteceu com ninguém. Ou seja, a nossa estabilidade, então quando você for ajudar alguém, não espere reconhecimento, ajude e acabou. Quando você for ajudar alguém, não espere retorno de ninguém, ajuda e acabou. Quem vai te recompensar foi quem te chamou. Quem vai te reconhecer é o Senhor. Porque quem tem Deus como herança, nunca está falido. Quem
tem Deus como a sua herança nunca está falido, porque quando Deus é suficiente, o mundo perde o poder de te seduzir. Entenda que quando Deus é suficiente, o mundo perde o poder de te seduzir. Sabe por que muitas pessoas se sentem seduzidas pelas coisas do mundo? Porque não entendeu que Deus é o suficiente. A hora que você entender que Deus é suficiente, você não sente falta de nada. O Senhor é o meu pastor e de nada eu sinto falta. Você pode ter um carro bom, meu irmão, mas você pode andar de bicicleta feliz com Jesus. Você pode não ter uma casa, mas você pode morar num lugar simples com Jesus, e você fala: Jesus é suficiente na minha vida. Deus pode te abençoar, Deus pode te dar coisa, mas quando Deus é suficiente, o mundo perde o poder para te seduzir. Eu vejo muitas pessoas perdendo a sua força para qualquer prato de lentilhas. Qualquer coisa que é oferecido, tá bom, troca Deus por tudo. Troca Deus por qualquer relacionamento. Troca Deus por qualquer carência. Troca Deus por qualquer balada. Troca Deus por qualquer noite. Não consegue se firmar nunca. Por quê? Porque não entendeu que Deus é suficiente. Fica sempre esperando a próxima bênção. E a próxima bênção nunca sacia você. A próxima bênção nunca é suficiente. Você nunca está saciado pelas bênçãos que Deus está te dando. Aliás, hoje já é uma bênção. Respirar aqui hoje já é uma bênção. Um culto como esse já é uma bênção. Cultuar aqui já é uma bênção. Chegar aqui hoje já é uma bênção. Isso não é suficiente. Aí, Lamentações, Jeremias, ele chega a dizer: olha, eu esperarei nele, o Senhor é minha porção, diz a minha alma, portanto, eu vou esperar nele. Quem tem Deus como porção, aprende a esperar. Você tem uma coisa aqui, uma das primeiras coisas que acontece quando uma pessoa entende que Deus é suficiente, ela deixa de ser apressada. Ela deixa de ficar apressada. Diminui o nível de ansiedade. Porque assim, Deus é suficiente para mim. Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ainda que a figueira não floresça, eu ainda me alegrarei. Está tudo certo. Mas como está tudo certo? Se está tudo dando errado, você não está entendendo. Eu não dependo das coisas. Eu não dependo. Irmão, quem tem Deus como suficiente não é medido pelos resultados. Quem tem Deus como a sua porção, aprende a esperar. Vou repetir: quem tem Deus como porção, aprende a esperar. Aí o que acontece? Não fica forçando a porta para Deus abrir. Não. Para que forçar a porta? Se Deus tem a bênção para você, Ele abre porta até onde não tem. Você não precisa forçar a porta. Quem aprende a esperar não precisa forçar porta nenhuma. Deus tem a chave e Ele abre a hora que Ele quiser. Quem tem Deus como a sua porção, não entra em desespero. Chora aos pés do Senhor. Vai lá aos pés do Senhor e chora lá. Se derrame na presença do Senhor. Quem tem Deus como a sua porção, não negocia princípios. Não negocia princípios. Quem tem Deus, não me vendo, não negocia os meus princípios. Por que as pessoas ficam muito ansiosas? Eu não estou falando da ansiedade patológica, entenda, eu não estou falando da transtorno de ansiedade generalizada, não é essa ansiedade, eu estou falando daquela ansiedade do dia a dia, que tira a tua paz e não deixa você confiar em Deus. Por que muitas pessoas estão ansiosas assim? Porque é fruto de confiar em coisas que não têm estabilidade alguma, coisas instáveis. Por isso que aumenta esse nível de ansiedade.
Agora pega isso e coloca em Deus. Então entenda, quem sabe que é a sua porção, sabe esperar. Quem sabe que o Senhor é a sua porção, essa pessoa sabe esperar. Então entenda que quando Deus é a sua porção, você para de viver faminto. Sabe aquela pessoa que, poxa, nada é suficiente? O tempo todo eu quero uma vitória. Pastor, ora isso aqui, não sei o quê. Toda hora, parece que a pessoa vive o tempo todo correndo atrás de uma vitória nova. Está sempre faminto. Nada está satisfeito. Não está satisfeito com nada. Quem está comigo, diga amém. Lá em João 6, Jesus fala: vocês estão aqui por causa do pão. Vocês estão aqui só para satisfazer a sua vontade. Tem muita gente que está, mas isso não sustenta a alma. Isso não sustenta a alma, só se satisfaz com aquilo que é eterno. Não adianta, a gente só vai ficar plenamente feliz com aquilo que é eterno. Deus não é um Deus egoísta, de ficar toda hora satisfazendo a sua vontade, dando o que você quer. Você não dá tudo que seu filho quer. Você não dá tudo que os outros ficam pedindo de você. Por que Deus é obrigado a ser esse garçom? A fazer tudo o que você quer. Quem tem tudo, mas não tem Deus, continua vazio. Quem tem tudo e não tem Deus, meu irmão, continua vazio. O Senhor é a nossa porção. É interessante. Deus não é apenas a parte da nossa vida. Deus é a fonte da nossa vida. Vocês estão entendendo aqui onde nós estamos chegando aqui? Deus não é uma parte da nossa vida, como a gente vê, aqui é minha faculdade, aqui é minha empresa, aqui é minha família. Não, Deus não é mais uma parte da tua vida. Deus é a fonte de tudo em nossas vidas. Aí você olha para Jeremias, talvez o que ele tinha que fazer, segundo os olhos humanos, não, nós temos que melhorar isso aqui, nós temos que levantar os muros, nós temos que sair das ruínas, nós temos que buscar os exilados, nós temos que fazer alguma coisa. Jeremias fala assim: não, o Senhor é a minha porção, eu vou esperar nele, eu não preciso de ruínas para ficar satisfeito. Eu não preciso que Deus levante um muro para eu ficar satisfeito. Eu não preciso que Deus tire do exílio para eu ficar satisfeito. Eu não preciso que Deus resolva o que as pessoas estão querendo para eu ficar satisfeito. Não. Ainda que nada se resolva como eu gostaria, já está tudo resolvido. Sabe por quê? O Senhor é a porção da minha vida. O Senhor é a minha herança. O Senhor é o meu sustento. Meu irmão, pare de ficar angustiado, pedindo o tempo todo uma coisa que você já falou para Deus. Se você já falou, descansa. Se você já pediu, espera. Se você já falou, entrega. Agora vai viver o projeto de Deus na tua vida, vai viver o propósito de Deus na tua vida, vai viver o sonho de Deus na tua vida. Não, a gente fica, não, porque eu quero isso, eu quero aquilo, Deus vai ter que fazer isso. Aí você fica o tempo todo angustiado. Consegue uma bênção, já está atrás de outra. Não sossega nunca. Não fica em paz nunca. E o Senhor está falando para você: você não entendeu o que eu quero mostrar para você? Que eu sou a fonte de tudo. Você não entendeu o que eu estou mostrando para você? Que eu sou o suficiente. Entenda, Jerusalém estava em ruínas, destruída, mas Jeremias não estava. Jerusalém estava destruída, mas Jeremias não estava destruído. As coisas à sua volta podem estar em ruínas, mas você está na presença do Senhor. Mas pastor, a cidade era a morada de todo mundo. Inclusive a cidade era morada de Jeremias. A cidade era morada, mas o Senhor era o esconderijo do Altíssimo.
A cidade era morada, mas o Senhor era a porção da herança. Você pode ter coisas, mas o Senhor continua sendo a sua porção. Se o Senhor continua sendo a sua porção, você não perdeu aquilo que é essencial. Se o Senhor é a nossa porção, nós temos aquilo que é essencial para as nossas vidas. Quantos recebem essa palavra aqui hoje? Você recebe essa palavra aqui hoje? Haverá favor de Deus sobre as nossas vidas. O Senhor é a porção, o Senhor é a nossa herança, portanto eu vou esperar nele. Então, meu irmão, descansa o seu coração, espera nele. Ele está vendo tudo, ele está cuidando de tudo, ele está no controle de tudo. Se coloque de pé e nós vamos orar.